Muito bem, irmãos. Gênesis 1:26, que diz assim o texto. E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e a domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém? Esse texto, irmão, eu quero falar sobre a questão, como hoje é o Dia dos Pais, eu quero basear esse texto com o título, né? A imagem de Deus, né? Que caracteriza, né, o homem na criação dos seus filhos, né? O pai é aquele que vai servir de modelo, de exemplo para os seus filhos. E uma das primeiras características de Deus como pai foi o amor, né? Então, ele nos criou pelo fruto do seu amor, ele nos criou, né? E conforme a sua semelhança. Essa semelhança, irmão, não é fisicamente falando, é na questão do espírito, né? No caráter de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus, o exemplo por si só. Então, uma das características que nós, como pai, devemos de fato exercer na criação dos filhos é o amor. Não é qualquer amor, é o amor ágape, é o amor incondicional, é o amor que não arde em ciúme, é o amor que suporta tudo, né? Então, esse amor, irmãos, ele tem que estar inserido em nossos corações, porque nós somos fruto desse amor de Deus. Então, o que nós estamos percebendo que, infelizmente, os filhos, os pais por si só, não estão sendo capazes, né, de demonstrar esse amor, né? Claro que tem pai que dá a sua vida pelos seus filhos, né? Eu acredito que o pior pai, né, ele não quer ver a morte do seu filho, ele não quer ver a derrota do seu filho, não é isso? Não quer. Isso, irmãos, é uma das características do amor de Deus. Embora que tem pai que abandona, que faz pressão psicológica, que abusa, que abandona e assim por diante. Mas é porque está faltando algo aí especial no coração desse homem, que é o amor de Deus, né? É o amor de Deus que está faltando no coração desse homem. Eu não sei se é por conta dos desgastes do dia a dia, mas é preciso que nós, na condição de pai, tenhamos esse amor ágape, esse amor de Deus, as características de Deus que deve moldar a nossa vida para que nós possamos, de fato, amar nossos filhos, né? Porque o amor é algo que está acima de qualquer coisa. Eu já vi pai, eu já vi mãe, né, nesses vídeos, uma mãe pulando dentro de um largo para tirar seu filho da boca do jacaré, né, entrando desesperado. Ele não mede as consequências. Se vai morrer ou não, não sei. Ele vai lá tentar tirar o seu filho. É o instinto, irmão. Esse amor, né? Então, veja que quando a gente pecou, o próprio Deus, né, se fez carne e morreu
por cada um de nós. Esse é o amor incondicional. Né? O filho errou, Deus se comprometeu em nos resgatar. E olha que ele morreu em cima de uma cruz como um maldito por conta de mim, por conta de cada um de nós. Né? Então, o Pai verdadeiro, ele faz isso. E foi justamente isso que Deus fez para com cada um de nós. Quando a gente errou, ele se comprometeu em nos resgatar. Né? Então, irmãos, nós precisamos vivenciar esse amor no nosso dia a dia, com nossos filhos, né? E esse amor se estende, esse amor vai para nossas relações, né? Para com outras pessoas, mas na condição de pai, nós temos que viver esse amor, né? Outra característica importante que o texto ele nos passa é de que nós temos que ser exemplo, né? Exemplo no falar, no agir, né? Qual é o modelo de pai que eu estou sendo para meus filhos? Um pai abusador, um pai agressivo ou um pai exemplar, que ama, que cuida, que disciplina, que dá limite, né? É esse pai que nós temos que ser. Foi justamente isso que Deus fez com cada um de nós. Ele nos deixou um texto, deixou a sua palavra como o parâmetro, né? Como valores que devem ser seguidos, né? Então, a Bíblia passou a ser, para cada um de nós, um exemplo a ser seguido, porque é nele que contém as verdades que devem servir de parâmetro, né? Então, nós temos que ser essa pessoa que, através do exemplo, né, que os filhos irá olhar para os pais e ver: meu pai é uma pessoa honesta, meu pai é uma pessoa exemplar, o meu pai se importa comigo, meu pai ele sai comigo, meu pai me chama à disciplina, meu pai me dá limite, meu pai me frustra. Por quê? É assim, porque faz parte do processo. Então, o filho vai ver um pai presente no dia a dia. No dia a dia, meu pai está lá, ligo para ele, ele vai, atende, me dá bronca, me ensina, me orienta. É esse modelo de pai que Deus quer que nós sejamos, né? É educar, por exemplo. Jesus, irmão, Deus mandou Jesus. Jesus, ele é o maior exemplo de alguém que deixou ensinamento, amar as pessoas incondicionalmente. Né? Jesus não apontava o dedo. Irmãos, o problema que a sociedade hoje está vivendo, onde nós percebemos que muitos filhos vê no pai uma figura distorcida, um pai violento, agressivo, ausente, um pai que tem medo de assumir responsabilidade, de assumir compromisso, sabendo que, irmãos, família é uma instituição divina. Filho os filhos que Deus nos concedeu não é propriedade nossa, é de Deus. Deus nos concedeu para administrar, gerenciá-los, criá-los, educá-los, porque eles pertencem ao reino, ele pertence a Deus e cabe a nós, na condição de pai, cuidar. O problema é que as pessoas, os pais, esqueceram desse detalhe. Os filhos não são seus, os filhos foi Deus que lhe concedeu para que você pudesse gerenciá-lo, cuidar, dar amor, né? Regar através dos seus exemplos. Porém, nós estamos vivendo uma certa crise, né, de identidade, né? Os filhos, alguns filhos não têm pai, né? O pai criou, outros que adotam, outros que criam, porque os pais esqueceram de que eles foram chamados por Deus para assumir esse compromisso. Porém, ainda não entenderam o seu compromisso com esse propósito de Deus. Ou seja, filhos que você tem, que eu tenho, não é nosso, é de Deus. Deus apenas nos concedeu para que nós pudéssemos
saber educá-los e criá-los. Assim como foi José e Maria, né? Quando Jesus nasceu, Maria e José, né? Eles simplesmente tiveram que ensinar Jesus, cuidar de Jesus, com a alimentação, com os estudos, com a proteção, com afeto, com carinho. Foi justamente essa missão que Maria e José fez, porque Jesus foi concebido pelo Espírito de Deus. E Maria ainda não tem engravidado, mas Jesus chamou José e Maria, Deus chamou Maria e José e falou: ó, esse filho que vocês irão ter, ele será gerado pelo Espírito de Deus. Então, cuide dele. Zele. Então, a Bíblia tem exemplo, irmão. Então, Maria foi a mãe comprometida, zelosa, extremamente cuidadosa, temente a Deus. José, o pai protetor, o pai que ensinou a ser carpinteiro. Jesus foi carpinteiro. José era carpinteiro. Então veja que José foi um modelo de pai exemplar para Jesus. E Jesus aprendeu o ofício de ser carpinteiro. Então é nessa dimensão que nós pais temos que ser para os nossos filhos, ser uma imagem, ser um exemplo. Então, meus irmãos, pais, nós que estamos nessa missão, nós temos que conhecer esses valores norteadores para que nós possamos criar nossos filhos. Não é fácil, porque tem as fases, aquelas fases dos 13, 14 anos, é uma fase das mudanças comportamentais, hormonais, da afirmação, da rebeldia. É aí onde o pai tem que estar preparado, e a mãe preparada para saber lidar com essa realidade. Então, irmãos, só que quando a gente tem o Espírito de Deus, ele vai nos dar todas as condições e possibilidades de saber criar esses meninos. Outra coisa que a Bíblia nos ensina com relação ao papel do pai, como alguém que vai ensinar os valores e os princípios, é você saber conduzir, Como conduzir, Irmãos, Maria e José, eles foram orientados de como lidar, com a pessoa de Jesus. Jesus, ele foi orientado, ele foi conduzido por José a cumprir uma missão aqui na terra. Jesus já tem um propósito definido. Então, irmãos, cada criança, cada filho que Deus gerou, que Deus nos concedeu, ele já tem um propósito já pré-definido por Deus. Porque ele nasceu para ser o quê? Para ser sal, para ser luz e para multiplicar, a terra, encher a terra. Ele não nasceu do nada. Isso é um princípio divino, crescer e multiplicar. Então, nós temos que ensiná-los de que eles nasceram com um propósito, com um objetivo de glorificar, de exaltar o nome de Jesus. Não só isso, mas ser homens comprometidos com a verdade, homens que valorizem a verdade, homens que entendem que o seu papel não é simplesmente de fazer as coisas do seu interesse, mas fazer também as coisas que pertencem ao reino. Quem irá passar esses valores, esses princípios? Os pais, os pais, Então, irmão, os valores que irão nortear a vida dessa criança, ela vem de onde? Ela vem do lar. Esses valores que irão levar a esses meninos no futuro a cumprir o objetivo do reino e do propósito de Deus. Esses valores, esses princípios, esses ensinamentos surgem de onde? Do lar, da família. Não vem do TikTok, não vem do Instagram. Ele vem dos pais. Vem da família, onde a família é a base, é a referência para esses meninos, para esses filhos. Então, pai, nós precisamos resgatar o nosso compromisso, os nossos valores, Mostrar para eles que nós estamos apenas cumprindo um papel, de ser exemplo, de ser um modelo
para cada um deles. Embora que exista toda uma guerra diária para distorcer esses valores, mas nós que conhecemos a verdade, nós que fomos chamados para esse objetivo, temos que, de fato, irmãos, colocar em prática isso. Não só na teoria, mas vivenciar isso. Por exemplo, quando os pais estão em casa, dentro de um compromisso, que não pode atender, aí ensina o filho a mentir. Ó, se alguém ligar, por favor, não diga que eu estou aqui. Como assim, pai? O senhor tá me ensinando a mentir? Então, isso, irmão, isso serve de exemplo negativo. O pai bebe o tempo todo, é violento, é agressivo. Então, esse tipo de conduta, ele passa a ser um modelo que inconscientemente passa a fazer parte da vida desse menino, dessa menina, dos filhos. Por isso que nós estamos diante de uma sociedade extremamente violenta, agressiva, valores distorcidos, porque esses valores distorcidos vêm de algum lugar. Vem de onde? Vem da família, vem do pai. O pai que é mau exemplo, o pai que não consegue colocar em prática os valores que deveria ser dado, mas por não compreender o papel de pai, infelizmente. Então, porém, a igreja, ela nos ensina, ou seja, o pai, que tem a palavra de Deus, que entende o seu papel na condição de pai, na visão bíblica, ele vai tentar ensinar a criança a conhecer a palavra. Como diz o texto, ensinar a criança, no caminho que deve andar, para que ele nunca venha se desviar da palavra de Deus, Então, o fundamento, a base, para que esses filhos venha a ser formado, que para que ele nunca venha se desviar, é a palavra, é o exemplo. Infelizmente tem pessoas que se dizem crente, mas mente, o filho olha para o pai, enganam, trai o filho. Meu Deus, meu pai é crente, mas faz coisas erradas. Fica difícil. Por isso, irmão, que ser pai é um sacerdócio. Ser pai é um sacerdócio. Você tem que ser exemplo. Exemplo em tudo. Jesus foi exemplo em tudo. Deus é o nosso maior exemplo. Então, nós precisamos resgatar a figura desse pai. Esse pai, que usa o amor, é o exemplo, tem o objetivo de conduzir para um propósito. Então, esse pai tem que ser resgatado, pois nossas crianças, nossos filhos, ele irá ver que o exemplo é a coisa mais fundamental para que ele possa, de fato, ser diferente. Mas começa em casa. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus abençoe cada pai, que Deus dê entendimento, que Deus esclareça, que o Espírito de Deus dê um entendimento para que cada pai, de fato, cumpra o seu papel aqui na terra, com amor, com exemplo, e que eles possam conduzir para um propósito onde Deus assim colocou em cada um de nós, que é engrandecer a Deus através dos exemplos. Além disso, irmão, para encerrar, Deus deu poder para esse homem dominar, todo tipo de animal, criar, Então, esse homem que Deus criou, ele é essa imagem, essa semelhança que Deus fez de dominar, de criar as coisas, de proteger. Então, Deus, nós pais, temos essas características que Deus passou para nós, que é de proteger, de criar, de ser diferente. Então, nós somos a imagem de Deus, em todo sentido. E essa imagem que Deus nos concedeu tem que ser repassada para nossos filhos, com exemplo, e com atitude, não só com palavra, mas com atitude.
Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos ajude a entender e a compreender nosso papel. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Aleluia, Senhor.